A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos reunidos aqui para mais uma aula do nosso curso do batismo, do nosso discipulado. E hoje eu queria fazer aqui algo diferente dos nossos irmãos que estão acompanhando aí as nossas aulas de batismo e que estão em posse da apostila também, tá? Tá chegando o momento aí do batismo dos irmãos e pela ordem da nossa apostila, hoje seria a aula de número 3, que seria um outro assunto, né? A aula de número 3 vai trazer conhecendo a salvação, mas eu, por força do destino, resolvi adiantar a última aula, a aula de número 4, que é um assunto que vai ser tratado agora nos próximos finais de semana, que é conhecendo o batismo, né? Eu quero adiantar este assunto antes do assunto de conhecer a salvação, mas por uma ordem também, uma ordem cronológica dos assuntos, né? Não que a nossa apostila esteja incorreta, mas mais por conta do ato que vai ser realizado aqui para os amigos que estão nos acompanhando e para os irmãos que fazem parte da nossa congregação. Está próximo o dia do batismo, então eu quero adiantar aos nossos batizandos o assunto do batismo, né? Sobre conhecer o batismo. Então, você que está com a sua apostila aí, acompanhe com a gente, nós vamos tratar desse assunto e na próxima aula nós vamos entender, conhecer do que é a palavra salvação, o que significa a salvação, ok? Então vamos à nossa apostila. Como eu já disse, o tema diz conhecendo o batismo e traz a referência em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Essa foi uma ordenança de Jesus aos seus discípulos, dizendo aos discípulos que era necessário ensinar as nações, trazer as boas novas, levar o Evangelho, mas não apenas levar o Evangelho, mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? A nossa introdução diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Para constituir o seu povo na terra, o Senhor Jesus estabeleceu a igreja. A igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas que se arrependeram de seus pecados e pela fé aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entretanto, o sinal de ingresso, a identificação do novo crente na igreja local é a sua obediência às ordenanças de Jesus à igreja, o batismo às águas e a Santa Ceia. Como é uma ordenança de Jesus Cristo, o batismo nas águas, ela também é um sinal, o ato em si é um sinal do ingresso do crente aquela congregação, aquela igreja, não apenas pelo ato que Jesus deixou, mas também é um sinal público daquilo que esta pessoa está decidindo para a sua vida daqui em diante. Então, Jesus deixa essa ordenança do batismo, que todo crente deve passar por o batismo nas águas, e esta ordenança, este ato litúrgico, ele dá acesso a outra ordenança que Jesus deixou, que é a comunhão, que é a participação da Santa Ceia do Senhor, que é a comunhão no corpo de Cristo. Então, todo aquele crente que decide ingressar numa congregação, por ordem ele vai se batizar e logo após ele vai ter comunhão com a igreja, vai poder participar do ato, um dos atos mais lindos da igreja, né? Que é a comunhão com o corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, que é a Santa Ceia do Senhor. Vamos avançar? O primeiro tópico diz assim: o que é o batismo? O batismo em águas é tanto um conceito como um ato litúrgico. Como conceito significa imergir, mergulhar. Então, como conceito, como uma ideia, o batismo, ele, no caso, é um ato de imergir a pessoa às águas, tá? Existem algumas denominações que, por características, eles não fazem o batismo por imersão. Eu não vou aqui citar as denominações por ética, mas essas denominações, elas apenas fazem um batismo por aspersão.
o que é o batismo por aspersão. O batismo por aspersão é quando é usado pouca água, quando a pessoa ela é apenas aspergida por água. É como se pegasse aí um pincel ou apenas com a mão mesmo, pegasse um punhado de água e jogasse na pessoa. Esse é um batismo por aspersão. Então, na nossa denominação, na denominação da Assembleia de Deus, no nosso conceito, nós não reconhecemos esse tipo de batismo como batismo válido, porque Jesus deixou bem explícito que o batismo ele precisa ser por imersão. O próprio Jesus foi batizado por João Batista no deserto, e nesse momento que Jesus é batizado, ele é totalmente submerso nas águas. Então, o conceito de batismo significa imergir. Então, é necessário que haja bastante água para que a pessoa seja realmente ali lavada, né? Seja bem molhada, imergida, submergida, mergulhe na água e levante daquele ato totalmente molhada aí, que foi submerso. Então, por conceito, significa o batismo imergir ou mergulhar. Mas como um ato litúrgico, representa os símbolos que expressam a nossa fé e comunhão com Cristo, como diz lá em Colossenses capítulo de número 12, capítulo de número 2, 12. Você que está com a sua Bíblia, vamos lá. A gente está sempre repetindo aqui que nós vamos sempre usar muito a nossa Bíblia, tá? Então, você que aí começou a estudar conosco, esteja com a sua Bíblia aí e vamos a Colossenses, no Novo Testamento. Colossenses, que é uma carta de Paulo, tá bom? Colossenses 2:12. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito do batismo. O que Paulo está falando a respeito do batismo? Olha só, Colossenses 2:12. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Olha só. Então, o que é o batismo? O batismo é você aí morrer com Cristo. Significa você matar o seu velho eu, matar o seu velho humano, este humano que carrega este fardo do pecado, este pecado que está enraizado na geração, na nossa humanidade, melhor dizendo. Então, o ato de batismo, essa comunhão com Cristo, significa também morrer com Ele. A gente sabe que o nosso Jesus morreu, Ele veio à Terra, né? Ele habitou no meio dos homens, Ele morreu, passou pela morte física, mas Ele mesmo disse que ao terceiro dia Ele ressuscitaria e que Ele venceria a morte. Então, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, o ato de batismo representa justamente isso, né? É essa morte desse nosso velho eu, né? Essa morte desse humano, dessa natureza pecaminosa, desse eu nosso que grita muitas das vezes pelo pecado, pela carne, pelas coisas que apraz a nossa carne, a nossa humanidade. Então, Colossenses 2:12 vai falar sobre isso. Também em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4. Olha o que diz Paulo também aos Romanos. Você que a sua Bíblia aí acompanha, Romanos 6, versículo de número 4. Paulo continua ensinando aos irmãos de Roma. Olha, Romanos 6:4. Assim, quando fomos batizados, olha o que Paulo está dizendo. Assim como fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E por isso, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, uma nova vida. Olha só, Paulo está dizendo como nós somos batizados, nós somos sepultados, aquele velho eu, aquela velha humanidade, aquele ser pecaminoso, perverso, que caminhava por caminhos tortuosos, ele foi mortificado com Cristo, ele foi sepultado juntamente com Ele.
Mas, como nós sabemos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, nós também, quando somos batizados, somos submergidos nas águas, quando nós levantamos, ou quando representando aí Jesus ressuscitado, Jesus voltando à vida, nós também nós levantamos das águas com uma nova vida. Então Paulo está dizendo, como morremos junto com ele, com o nosso Cristo, agora também somos ressuscitados pelo poder glorioso do Pai. Assim também nós vivemos uma nova vida. Então, a partir desse momento, além do ato público que é o batismo, essa representação, tanto simbólica, né, como conceito, como liturgia, como a regra da igreja, representa muito mais do que isso, representa a comunhão com Cristo, representa uma nova vida, uma vida ressurreta, uma vida de novidade com Cristo Jesus. Então, quando este ato ele é consumado, a partir daquele momento nós temos uma comunhão totalmente, primeiramente com Cristo, que é o Senhor da igreja, simbolizando que naquele ato nós morremos para o mundo, vivemos a partir daquele momento para Deus. Também estamos dando sinal ao mundo, ao público, que a partir daquele momento nós temos a comunhão, nós temos uma vida com Deus, nós temos comunhão com o corpo de Cristo, temos comunhão com a igreja. Então esse ato vai ser consumado no dia que você decidir descer as águas, que você vai ter plena e total consciência que a partir daquele momento você tem total acesso à igreja, a participar de todos os atos realizados na igreja, Santa Ceia do Senhor, todos os departamentos, aí tudo o que você pode e tem aí capacidade para exercer dentro do corpo de Cristo, e também representa aí a sua comunhão com Deus, a sua morte e a sua vida a partir desse momento com Cristo Jesus, tá bom? Então o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então, a gente entende que o batismo não é uma situação, não é vamos dizer assim, uma medida criada pela igreja, tá? O batismo nas águas por imersão não é aí uma doutrina ligada diretamente a uma denominação, mas sim uma ordenança de Jesus Cristo para toda a sua igreja, tá bom? Vamos para o tópico 2, que diz sobre a importância do batismo por imersão, tá? O batismo cristão não salva, não lava pecados e não complementa a salvação. Isso aqui é muito importante a gente abordar, porque algumas pessoas creem que após ser batizadas, elas estão salvas, né? A gente sabe que a salvação ela não está condicionada a apenas ao batismo. O batismo é uma ordenança, é uma etapa na vida do cristão, tá? Muitas pessoas aí, a gente vê hoje em dia, nas mídias, pessoas famosas que se decidem batizar apenas por batizar e creem que a partir daquele momento eles garantiram a sua salvação, a sua entrada no céu. E a gente sabe que não é apenas dessa forma, é necessário não apenas batizar, mas permanecer, é necessário ter comunhão com o corpo de Cristo, é necessário ter uma vida com Deus. Seria muito fácil a gente dizer assim, olha, se batiza e daí em diante você está salvo, independente do que você for fazer com a sua vida, independente do caminho que você tomar daqui em diante, independente do que você for fazer daqui em diante com a sua vida, você já está salvo. Isso é uma mentira do diabo, tá bom? O batismo, além de ser o seu elo aí com Deus, a sua comunhão com o corpo de Cristo, um sinal público para que todos vejam, mas o batismo também é um sinal que a partir daquele momento você tem uma vida totalmente dedicada ao Senhor, uma vida de comunhão com Deus. E quem tem uma vida de comunhão com Deus, ele não apenas se batiza, mas ele permanece. Ele continua frequentando a sua casa espiritual, ele continua tendo comunhão com a igreja, ele continua participando da Santa Ceia do Senhor, ele continua oferecendo o seu culto, como Paulo diz, né, para nós oferecermos o nosso culto de forma racional, nosso culto de forma humana, com pensamento, com inteligência, com a mente transformada. Então não é apenas se batizar, descer as águas e tomar o rumo que você quiser tomar na sua vida, não. É ter assim
uma obediência, uma continuidade na sua vida cristã que te levou a tomar esse ato e que a partir desse momento, a partir daqui em diante, é aí uma responsabilidade sua com a igreja, primeiramente com Deus, tá? E também com a sua igreja local, tá bom? Então, queridos, o batismo ele não salva, tá? Ele é apenas um complemento, tá bom? É uma ordem de Jesus para que nós venhamos ter comunhão com o seu corpo, tá bom? Somente a obra expiatória de Cristo, consumada no Calvário, salva e purifica o pecador de seus pecados. Então, o que purifica o pecador é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, tá bom? Quando Jesus morreu, ele morreu por todos nós, tá? Sendo aí nós ainda pecadores. E quando nós batizamos, quando nós tomamos essa atitude de batizar, nós estamos declarando que nós cremos na morte de Jesus. Nós estamos declarando que nós somos seguidores de Cristo. E por isso, nesse ato, ao batizarmos, nós estamos em comunhão com Cristo. Nós estamos dando validade àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que foi morrer por nós, que foi levar os nossos pecados. Então, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a consumação de tudo. Mas o batismo é a identificação de você com Cristo, de você com a sua igreja, para você dar validade àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então lembre-se disso, o batismo ele não salva ninguém, tá bom? O que salva, sim, é a obra de Cristo na cruz do Calvário e a obra redentora do nosso Deus, que foi aí levar os nossos pecados, morrer por mim e por você. No entanto, o batismo em água por imersão é o testemunho público da nova vida em Cristo assumida pelo batizando. Então foi o que nós falamos no início. Quando você toma a atitude de se batizar, você está dizendo a todos, está dizendo não apenas à igreja local, aos seus amigos que vão estar no dia do seu batismo, aos seus familiares, mas é uma confissão pública de que daquele momento em diante você agora vive uma vida com Cristo, que você vive uma comunhão plena com o nosso Deus, tá bom? Vamos aqui avançando, as formas do batismo. Ó. Ao tratar do batismo, a Bíblia é incisiva ao demonstrar que o convertido deve ser imerso nas águas, que ele deve ser totalmente submergido. Vamos lá em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 36, Atos dos Apóstolos, está no Novo Testamento. Olha o que diz em Atos, capítulo de número 8, o versículo de número 36. Olha, enquanto estava viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. O eunuco disse: aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Filipe, um dos apóstolos de Cristo, respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, pode ser batizado. E o eunuco disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem e os cavaleiros. Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Glória a Deus por isso. Quando eles estavam batizando da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. Aqui é a passagem a qual Filipe está caminhando de volta à sua terra, e no meio do caminho, no deserto, ele encontra um eunuco, um homem que era um serviçal, numa carruagem, lendo as passagens de Isaías. E no momento que ele leu as passagens de Isaías, ele contemplou a água e perguntou o que impedia que ele fosse batizado. Filipe respondeu: olha, Filipe se achegou à carruagem dele: olha, aqui tem água, então não tem nada que te impeça de ser batizado. Então Filipe o batizou naquele ato, por imersão, mergulhou ele nas águas e a partir daquele momento ele foi um novo homem, uma nova pessoa. Olha, como um sinal físico e visível de sua fé, portanto o batismo, além de requerer muita água, também condiciona que tanto o que batiza, que é o oficiante, a pessoa que vai estar responsável por realizar o batismo, quanto o batizando, que é a pessoa que se decidiu a batizar, o candidato, desçam a água. A linguagem bíblica emprega na simbologia do batismo em Romanos 6,4 e Colossenses 2,12 implica na submersão total. Então a gente vai ver que o batismo por imersão é o batismo correto, é o batismo que sim tem validade no nosso meio. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 4, a gente leu
E a gente falou que Jesus, que Paulo está ensinando a que todos se batizem e tenham o seu corpo submerso, que tenham na sua totalidade submergida sobre as águas. Então, no dia do batismo, quando nós formos batizar os candidatos, eles vão ser totalmente submersos, vocês vão ser submersos na sua totalidade. Aí vai molhar cabelo, vai molhar rosto, vai levantar totalmente encharcado. E eu posso crer que vai ser uma bênção, tá bom? O subtópico 2 diz assim: a autoridade para batizar e a fórmula do batismo. Muitos não percebem esses dois fatos da doutrina do batismo e trabalham da forma errada. Olha, a autoridade, a ordem divina para batizar, bem como a fórmula do batismo, temos-las a partir de Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui, ninguém batiza em nome de ninguém, a qual não seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Todo o batismo precisa e necessita ter esta fórmula de autoridade, a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém batiza em nome do pastor, ninguém batiza em nome do evangelista, ninguém batiza em nome do dirigente da congregação local, tá bom? Então todo o batismo precisa e deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no momento que o batizando aí for descer as águas, o oficial do batismo, ele vai submergir a pessoa. E uma das coisas que ele vai ali naquele dia declarar é que ele vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No momento ele vai dizer, olha, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai imergir totalmente a pessoa nas águas naquele momento como um ato de fé e autoridade em nome dessas três pessoas, das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, o nome, de acordo com a cultura hebraica, está relacionado com autoridade concedida. Naquele momento, o oficial, o pastor, a pessoa que tem autoridade naquele momento no batismo, ele vai estar sendo concedida essa autoridade para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, naquele momento ali, ele é uma autoridade capacitada por Deus para fazer aquele ato, tá bom? Então, essa pessoa ela vai ter aí toda a responsabilidade de fazer este ato, né? De fazer o batismo todo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tem aqui outra coisa que vai entrar no meio deste ato. Não tem nome de João, de Maria, de um pastor local, de ninguém. Mas essa autoridade vai ser concedida a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, em nome, fala-nos do direito concedido por Jesus aos seus ministros, aos seus discípulos para efetuar o batismo, de acordo com a ordenança divina. Em Atos 2:38, 8:16, 10:48 e 19:5, enfatiza a autoridade para batizar em nome de Jesus. Quando Pedro aí, em Atos, ele prega, né, com autoridade, ali vai ter conversão de 3.000 almas, depois vai ter conversão de 5.000 almas. Deus dá autoridade a Pedro a batizar aquelas pessoas também. E o próprio Senhor, ele fala para nós irmos a todo mundo, como nós lemos aqui em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19, a ordenança do Senhor é que nós fôssemos a todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Primeiramente, o Evangelho necessita entrar nas mentes e no coração da pessoa, e depois eles serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em Atos, quando nós formos abrir e ler a história da igreja, a partir de Pedro, a gente vai ver o pastor Pedro aí, ele não apenas ensinando, levando Cristo às pessoas, mas também fazendo o batismo desses cristãos, tá bom? Sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora a autoridade estivesse em Pedro, que era o pastor daquela igreja local, que era o orador, o ministrante dos sermões aí na igreja em Atos, mas sempre ele dava autoridade ao Espírito Santo, ao Pai, ao nosso Deus e a Jesus, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a fórmula do batismo, aí no tópico B, a fórmula. Ainda em Mateus 28:19, encontramos a fórmula do batismo, na expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois a salvação procede do Pai, que planejou
que planejou, do Filho que consumou e do Espírito Santo que efetuou a encarnação do Filho, como também aplica na salvação ao homem. A fórmula tríplice do batismo é uma maneira de ressaltar a Santíssima Trindade, que quer dizer aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As Escrituras ensinam que Deus é o uno e mesmo tempo triuno, quer dizer, ele é uma pessoa e mesmo tempo ele é três. Ele é o próprio Deus, na sua soberania, o Senhor de tudo, mas ele também é três, ele é triuno, que é aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente vê que essa fórmula do batismo aí vai nos dar o sinal de três coisas. Quando falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai é aquele que traçou todo o plano. O Pai é o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que está assentado no alto e sublime trono. Ele que traçou todo o plano. Também vai ser em nome do Filho. O Filho é aquele que foi responsável, que deixou a sua glória no céu e encarnou como homem, que passou as necessidades que nós passamos, que caminhou por todo o deserto, que foi tentado no deserto, que levou a cruz e nos deu aí acesso ao Pai, que morreu pelos nossos pecados, mas que também ressuscitou. E também vai falar sobre o Espírito Santo, que é o mesmo que aí capacitou as nossas vidas, que convenceu o nosso eu interior, que convenceu, né, a nós aceitarmos a Ele. Então, quando Deus traça o plano, quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, e quando o próprio Jesus Cristo morre e ressuscita e volta ao céu, Ele deixa o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que está aí sempre intervindo nas nossas petições ao Pai, que pede pelas nossas orações, que está conosco, que convence o homem aí do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então essas três pessoas são super importantes no momento do batismo. O próprio Deus que traçou todo o plano da humanidade, Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, e o Espírito Santo que continua nos convencendo, que nos convenceu e que continua convencendo o homem aí das suas obras, e que convence o homem para ser uma nova criatura e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então essas três pessoas são os mais importantes no batismo, são os nomes que precisam e devem ser declarados no nosso meio, tá bom? Ação integradora do batismo na vida da igreja. Isso é muito importante, que aqui, a partir desse ponto, a gente vai traçar a trajetória do crente que aceitou Jesus, que passou pelo batismo e que a partir de agora em diante ele faz parte de uma igreja da sua denominação. Olha só o que diz a nossa apostila. A prática do batismo no início da igreja. O dia de Pentecostes, como derramamento do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, assinalou também o nascimento da igreja, depois da pregação de Pedro, quando naquele mesmo dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. Deve ter sido lindo, né? Muita gente descendo as águas e aí o Espírito Santo se movendo no meio daquela congregação. Deve ter sido coisa maravilhosa. 3.000 pessoas se agregaram à nova igreja. No entanto, o batismo em águas não é um pré-requisito para receber o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, toda a família foi cheia do Espírito Santo e falou em outras línguas. A seguir foi batizada em águas. Naturalmente, uma pessoa que aceita Cristo como seu Salvador e Senhor não deve ficar alheia à vida da igreja e ao batismo em água. Este, além de ser uma ordenança objetiva, integrar o crente ao corpo de Cristo. Olha, essa passagem de Cornélio vai dar sinais de que o batismo ele é um complemento da vida do cristão, porque vai dizer que Cornélio era um homem que recebia na sua casa grupos de oração, e tinha oração na casa de Cornélio. Em determinado dia, Cornélio, esse que era um homem, um centurião, um homem da guarda, um homem do governo naquele tempo, ele entendeu que o Espírito Santo se movia na vida dele. E muito antes mesmo de Cornélio ser batizado nas águas, Cornélio já foi batizado com o Espírito Santo. Cornélio falou em línguas, foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente vê que o Espírito é um Espírito sensível, é um Espírito que ele não vai aí
como é que eu posso dizer assim, traçar metas para operar na vida de uma pessoa. Basta a pessoa estar livre, disponível, independente do cargo que ela exerce, independente da sua condição social, de cor, de lugar, de espaço. O Espírito Santo de Deus, ele habita nas pessoas e ele age onde há liberdade para ele agir. Na vida de Cornélio não foi diferente. Cornélio nem era batizado ainda nas águas e já foi capacitado pelo Espírito Santo, já falou em línguas. Então ele já estava dando frutos daquilo que o Senhor, que o Espírito Santo já estava fazendo na vida dele. Então, irmãos, você que ainda não se batizou e tem medo aí de dar lugar ao Espírito Santo de Deus fazer obras na sua vida, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, ajude a sua igreja local. Você pode dizer, ainda não sou batizado, não posso exercer um cargo eclesiástico dentro da igreja, mas irmão, você pode ajudar de outras formas. Você pode ajudar numa recepção, você pode ajudar numa limpeza da igreja, você pode ajudar numa obra social, você pode ajudar o seu pastor a realizar algum ato na igreja, mesmo antes de você receber algum cargo eclesiástico, de você receber alguma função na igreja. Lembre-se disso, a sua primeira função na igreja é ser servo, é ser serviçal, é ser uma pessoa útil. Então aqui Cornélio ainda nem era batizado, sabe? Cornélio ainda nem tinha descido das águas, mas já era usado na sua própria casa aí para receber orações, para ter comunhão com os irmãos. E o Espírito Santo tomou Cornélio e todas as pessoas que estavam reunidas naquela casa. E Cornélio foi batizado com todas aquelas pessoas. Então você vê que a obra redentora do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ela não vai seguir uma etapa aí, tá? Não é necessário, o Espírito Santo só vai atuar na minha vida depois que eu me batizar. Não, eu posso te dizer uma coisa com autoridade: o Espírito Santo, ele já está atuando na sua vida há muito tempo. Quando você se decidiu a se batizar, a ser uma nova criatura, quando você levantou as suas mãos cansadas e aceitou Jesus, o Espírito Santo já estava atuando na sua vida, o Espírito Santo já estava te convencendo, e o batismo vai ser apenas um complemento para que seja notório e seja aí público para todos que vejam aí a sua nova caminhada, a sua nova vida com Deus. Então, além de ser uma ordenança, tá? O batismo vai ser aí uma integração de você com a igreja. O batismo vai complementar aí essa trajetória que você está tendo com Cristo Jesus a partir desse momento. As realidades espirituais figuradas no batismo. Olha, o batismo em águas é uma identificação pública do crente com Cristo, o seu Salvador. Aqui, tópico A descida do candidato às águas fala da nossa morte com Cristo, tá? Quando você é submerso nas águas, ali está representando que você foi morto com Cristo, como Cristo foi morto na cruz do Calvário. Não que você vai sentir uma dor, que você vai ser torturado, não. Mas vai simbolizar que a partir daquele momento ali, quando você é submerso, você está sendo morto. Está sendo morto com Cristo. E Cristo, a morte de Cristo nos garante a vitória, tá bom? E esse ato vai também te garantir uma vitória, que é ser uma nova criatura em Deus, que é ser um novo crente transformado através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, aí que você está reconhecendo e está simbolizando neste ato de imersão, tá bom? B, a imersão nas águas está relacionada com o nosso sepultamento. Todas as pessoas que morrem, naturalmente, elas são sepultadas, não é verdade? Qualquer ser humano aí que morre, você já deve ter passado por uma experiência como essa, de ter que enterrar uma pessoa querida. Você vai ver que após a sua morte, naturalmente ela é sepultada, ela é enterrada. Então, no ato do batismo, você está dizendo que está morrendo. Morrendo para quem? Morrendo para o mundo, morrendo para as vontades da sua carne, morrendo com Cristo, tá? Morrendo com Cristo. E nesse momento, quem morre precisa ser sepultado. Então, quando você é submerso, você está sendo sepultado. Então, você está sendo sepultado naquele momento para ser novamente vivo com Cristo, ressuscitado com Cristo. O tópico C diz, o levantamento nas águas representa a nossa ressurreição com Cristo, em vida, em novidade de vida. O que representa? Olha, morri, fui sepultado, acabou o velho homem, o velho eu, as suas velhas vontades, morri com Cristo, ressuscitei com Cristo.
e a partir desse momento eu vivo novidade de vida. A partir deste momento eu vivo algo de sobrenatural, que é experimentar uma vida com Deus. Então, querido, quem morre, quem ressuscita com Cristo, não se lembra, não vive uma vida que já foi sepultada, que já foi enterrada. A partir daquele momento, você vive uma nova vida, que é uma realidade com Deus, tá bom, irmãos? Então, se esqueça, querido, da vida que você levou, da vida, dos erros que você cometeu, dos pecados que você cometeu. Se esquece disso. Agora você é uma nova criatura a partir desse momento do ato do batismo. O tópico 3 diz assim: por que uma pessoa deveria ser batizada nas águas? Olha, é um mandamento de Jesus, como nós lemos em Mateus 28:19. É a garantia de uma consciência pura com Deus, porque o próprio Jesus foi batizado, tá? Pelo próprio João Batista. Era uma doutrina fundamental da igreja primitiva. A gente leu lá em Atos que Pedro batizava os irmãos, tá? Submergia os irmãos na água. A gente vê que o próprio Jesus deixou essa ordenança e ele próprio batizou como um ato, como um símbolo, como uma inspiração para as nossas vidas. Ele mesmo foi batizado. Então a gente vai entender que o batismo nas águas é um mandamento, tá? É uma ordenança para garantir aí a nossa consciência pura, para nós codificarmos na nossa mente que a partir daquele momento nós somos uma nova criatura e morremos e ressuscitamos com Cristo e temos uma nova vida com Ele. E é uma doutrina fundamental no meio da igreja. Então, essa doutrina ela vai permanecer para sempre, até Jesus voltar e buscar a sua igreja. Esse vai ser um ato que nunca vai ser esquecido no meio da igreja. Pode aí mudar pastor, pode mudar os costumes da igreja, pode mudar o que for dentro da igreja. O batismo vai continuar sendo uma doutrina fundamental no nosso meio, uma doutrina que deve ser seguida, um parâmetro que deve ser seguido e não esquecido, tá bom? Tópico 4 diz assim: o batismo nas águas é uma confissão múltipla. Olha, uma confissão múltipla vai dizer que é uma confissão de multiformas para várias pessoas. Por quê? É uma confissão múltipla do céu. Nossa fé na morte e na ressurreição de Cristo, do nosso Jesus. Então, você está confessando que no céu houve alguém que movimentou alguma coisa, fez um ato, desceu na terra, morreu por nós e ressuscitou. Então, primeiramente, é uma confissão para o céu. Segundo, para a igreja. Nós que somos parte da igreja, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, a gente está confessando para todos da igreja que a partir daquele momento você é uma nova criatura. Você está confessando para os irmãos da igreja que a partir daquele momento você tem comunhão com eles, que você pode se assentar à mesa da Santa Ceia e ter comunhão, cear com os irmãos, ter comunhão no corpo de Cristo, tá bom? E terceiro, uma confissão para o mundo, como nós falamos aqui, né? Nós fomos mortos para o mundo e vivemos para Deus. Você está dizendo para o mundo que você não faz mais parte daquele sistema que o mundo vive, daquele sistema que é moldado para que te leve à perdição, que é o sistema mundano. Então você está dizendo para o mundo: olha, eu já confessei ao céu, já confessei à igreja, estou confessando a vocês que eu sou uma nova criatura. Então todo mundo, todos os seus amigos, todas as pessoas vão saber. E quarto, é uma confissão do diabo. Para quê? Para dizer para ele que nós fomos libertos e transportados para o reino de Deus. Através do batismo nas águas, nos identificamos com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se batiza, querido, você não está apenas dizendo para o céu, para a igreja, para o mundo, mas também para o diabo, que a partir daquele momento você é uma nova criatura e que ele não tem poder sobre a sua vida, porque você já foi comprado, você já foi lavado, você já foi redimido e agora você é uma nova criatura através de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. É muito importante, irmãos, nós descermos as águas e confessarmos ao mundo, à igreja, ao céu, ao diabo, que ele não tem autoridade sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, porque Cristo Jesus rege as nossas atitudes. O Espírito Santo de Deus
continua conosco, nos ajudando e nos levando ao caminho de salvação, de redenção eterna. Graças a Deus por isso. Tá bom, queridos? A gente está chegando aqui ao final de mais uma aula, mas eu quero deixar aqui os questionários para vocês. Olha, temos aqui 6 perguntas que estão relacionadas a tudo que nós comentamos e falamos e está na nossa apostila. Olha aqui. Qual é o sentido literal para a palavra batismo? Nós falamos do sentido literal e do litúrgico lá no começo da lição. Então, qual é o sentido literal? O que é que o batismo simboliza? Olha, falamos no final aqui o que simboliza, tá bom? O que são as ordenanças do batismo em águas e da ceia do Senhor? O que significa aí essa ordenança? Esse descer as águas e essa ceia, o que simboliza aí? Estar junto com os irmãos, estar junto no momento da Santa Ceia. Olha que coisa linda. Aí a gente falou muito também, tá bom? Nós comentamos aqui. A pergunta de número 4 vai dizer: qual é a forma bíblica do batismo em águas? Nós falamos aqui de várias formas de batismo, né? Falamos aqui por aspersão e outra forma de submersão. Então, qual é a forma bíblica? O que a Bíblia nos ensina como deve ser realizado o batismo, a forma correta, tá? Qual é a fórmula do batismo em águas, de acordo com Mateus 28:19? Qual é a fórmula para batizar em águas, que está de acordo com Mateus? E a última é quais as realidades espirituais figuradas pelo batismo em água. Foi o último assunto que a gente comentou aqui, tá? Que a gente declara para várias pessoas aí. Então, quais essas realidades espirituais, o que significa espiritualmente e o batismo das águas, tá bom? Então eu quero que você responda essas questões, tá? Você que está assistindo aí ao nosso vídeo no YouTube também, que quiser responder as questões aí nos comentários, tá bom? Fique à vontade. Você que precisa e necessita dessa lição, dessa apostila, também pode entrar em contato conosco, que a gente faz um envio aí sem custo nenhum para você acompanhar, tá bom, querido? Fique com Deus. Um grande abraço, tá bom? Aos batizandos aí do próximo final de semana, um ótimo batismo. Estou muito alegre, que seja bênção, tá bom? E não se esqueça que nós ainda teremos a última aula que vai tratar a respeito da salvação, tá bom? Nós pulamos aqui para conhecer o batismo, mas a gente vai conhecer também da salvação, o que significa a salvação, que vai ser a nossa próxima aula, tá bom, querido? Fique com Deus, um grande abraço, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e uma ótima semana para todos nós. Fique com Deus, tchau, tchau, a paz do Senhor.